como eu falava, eu gostaria de estar presencialmente com vocês hoje, porém minha segurança física e jurídica não estão garantizadas pelo fato do Estado de Direito do Brasil. Como vocês sabem, meu nome é Fernando Cerimedo, sou argentino, consultor político, empresário, pai de uma filha, espera de outro filho que há semanas de nascer, a marido de uma mulher comprometida com a verdade e a vida e a liberdade. Assim como eu. Eu, por isso, estou aqui hoje, com essa única motivação. Não há interesse ideológico ou político. A verdade simplesmente caiu em minhas mãos. Eu não poderia, por meus valores, minha formação e minha família, escondê-la ou não revelá-la. Estou aqui para falar com você sobre esta verdade hoje, com a esperança de que o Brasil não caia em uma armadilha eleitoral que, como já estamos presenciando, as evidências são irrefutáveis e claras. Há muitas coisas que gostaria de explicar, mas sei que hoje tenho pouco tempo, por isso vou resumir a grande maioria das anomalias encontradas. Primeiro, o que mais nos chama a atenção é algo estadisticamente e matematicamente impossível de acontecer. Ninguém pode discutir séculos de fórmulas estadísticas e matemáticas para tentar deslegitimar uma anomalia. Nós, para essas análises, tomamos como amostra cidades pequenas, demograficamente homogêneas e com distribuição equitativa dos modelos de urna. A mesma população, ou seja, distribuição homogênea e equitativa das urnas. A variação de resultados entre os modelos de algumas urnas de 2009 a 2015, que não possuem memória interna, mas usam um pendrive, um flash drive, muito manipulável, e sua custódia não é clara, e com relação às urnas de 2020, que possuem memória interna. Essa variação não ocorre apenas com relação aos votos do candidato 22, ocorre também no caso de Tebet e Gomes. E algo muito pior que descobrimos há poucas horas é que essas anomalias também são vistas nos votos em branco, mas em especial, e ainda mais grave, nas urnas onde houve votos após as 17 horas. O que poderia ser, claro, mas com uma particularidade, que em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Incluso em algumas pesquisas, registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. Essa análise foi feita em áreas com menor escolaridade para eliminar essa variável. Nesses mesmos logs dos modelos de urnas anteriores, no aplicativo do software Vota, software tem muitos aplicativos, tá bom? Mas no aplicativo Vota, quando ocorre algum erro, aparece o nome do eleitor. Sim, o nome do eleitor esteja na máquina e no aplicativo Vota. Para dar alguns números sobre isso, a diferença de votos médios entre as urnas de antes de 2020 e de 2020 é a seguinte. No caso de Gomes, é 19,8% a menos. No caso de Tebet, 19,9% a menos. No caso do Bolsonaro, o Brasil, em todo o Brasil, desculpem, é de aproximadamente 5 pontos percentuais no primeiro turno e ao menos 3 a 5 pontos percentuais no segundo turno. Além disso, nas poucas zonas eleitorais que misturaram urnas 2020 e não 2020, dentro de uma mesma região, essas diferenças persistem. Curiosamente, sempre a favor do Lula, em praticamente todos os estados do Nordeste, Sudeste e Norte do Brasil. Como pode, coincidentemente, todas as vezes as urnas com controles mais difíceis serem favoráveis para o Lula?
no caso de votos em branco, temos estados onde a diferença de votos em branco entre urnas 2020 e não 2020 é superior a 30 pontos. Enquanto que a diferença desaparece completamente entre urnas com 8 ou mais brancos, somente conforme o modelo de urna. 2/3 das urnas, modelos não 2020, no interior de Roraima, por exemplo, deram absolutamente 0 votos brancos. Como isso é possível? Isso não significa que o modelo 2020 não tenha tido problemas. Aliás, as diferenças do software também foram encontradas igualmente no modelo 2020. Pode ser que tenham sido menos afetadas por mecanismos do bloqueio das próprias máquinas, mas é impossível saber uma vez que a auditoria verdadeira não foi permitida. Jamais poderia ter menos votos brancos para presidente no segundo que no primeiro turno. Normalmente, as pessoas que votam branco no segundo turno, ou votaram em um terceiro candidato no primeiro turno, ou votaram em branco, mas praticamente nunca alguém não votou em nenhum no primeiro turno, e resolveu votar em algum no segundo turno. Ainda assim, em quase todos os estados, em especial nas urnas não 2020, houve aumento de até mais de 100% no número de urnas com 0 votos brancos, mostrando uma redução drástica nos votos brancos nos estados, que é uma afronta ao bom senso. O aumento inaceitável do número de urnas 0 branco no segundo turno, em relação ao primeiro, pode representar uma possível exacerbação de um algoritmo do primeiro para o segundo turno, a fim de garantir a vitória do 13, forçando mais a barra com potencial maior números brancos roubados, levando um número muito maior de urnas em brancos. Pode ser a ponta, aparente não, a parada de um problema muito maior e cuja necessidade de exacerbação do algoritmo para não ter risco de, mesmo diante do algoritmo, a candidato 22 ganhar, acabou aparecendo. Mas, como você sabe, são anomalias. E para que essas anomalias se tornem fraudes, eles precisam de 2 elementos mais: tecnologia e processo. A tecnologia já foi testada no relatório do PL e até no relatório das Forças Armadas. Mas, além disso, os mesmos registros das logs de votos revelam informações escandalosas, dados públicos, sobre os códigos-fontes, e os tipos de software ou código que foram usados, porque há mais do que um. E isso é uma ilegalidade, é uma irregularidade que deve ser, pelo menos, esclarecida. São diferenças que são impossíveis de ser explicadas por outros fatores. E as explicações que tentaram dar não conseguiram justificar nem de perto. E se você quiser falar sobre o processo, um elemento que quero lhe dizer que encontramos é que havia mesários, ou seja, técnicos, que iniciaram as máquinas em 4 dias. Eles fizeram em 5.000 urnas. Para que você entenda, uma pessoa acionou 5.000 máquinas em 4 dias. Isso parece eficiente? Não, isso não é um erro do processo de configuração das urnas. Isso faz parte do esquema sistemático de configurar uma fraude. No mínimo, falsidade ideológica, se outras pessoas se passaram por este técnico que mostrou ter ativado mais de 5.000 urnas. O mais estranho para nós, além da censura brutal, para que isso nem seja questionado, é porque o TSE não respeitou suas próprias regras e excluiu as urnas 2009 e 2011, pois, por lei, aquelas urnas com mais de 10 anos, elas não podem ser usadas e devem ser descarte ecológico. Do que as urnas precisavam? Ou será que urnas 2020 com memória interna são menos fáceis de alterar? Além do título de eleitor, conseguimos identificar se aquele mesário, eleitor, é uma daquela sessão eleitoral que ele estava trabalhando. Quando fazemos o cruzamento, se o mesmo mesário trabalhou em mais de uma sessão ao mesmo tempo,
podemos encontrar uma relação de mesários que o seu título de eleitor se encontrava em urnas diferentes. Isso quer dizer que o mesmo mesário está trabalhando em mais de uma sessão, inclusive em escolas diferentes. Como isso seria possível? Lembrando que nenhuma urna está conectada em rede. Não foi encontrado pesquisando na internet algo falando sobre alguma situação, isso seria permitido. Foram encontradas, no primeiro turno, 16.764 e 10.357 ocorrências no segundo tipo, desse tipo de situação. E isso, caros senadores, levanta algumas questões para nós. Como é possível que urnas seja uma variável de decisão do voto em cidades demograficamente e socialmente homogêneas e com distribuição equitativa das urnas? Por que acontece que só os votos em branco, de Tebet, ou de Gomes, ou de Bolsonaro são afetados? Quantas funções tem um algoritmo que alterou o resultado? Por que o nome do eleitor está no aplicativo Vota, sendo o mesmo aplicativo que registra os votos? Como é possível que em muitas urnas o mesário passou mais de meia hora, muitas urnas, isso é um hallazgo novo, muitas horas, passou mais de meia hora digitando o título de eleitor, que já havia votado, por exemplo, 142 vezes, cada 14 segundos, e que nenhum eleitor dessa sessão foi identificado por biometria. Todos usaram o documento e caderno de votação. Por que no dia 21 de novembro, em nota do TCE, diz que as urnas de 2009 que foram movimentadas num domingo de São Paulo eram para descarte ecológico, quando nas fotos dessas movimentações as urnas tiram etiqueta do processo 2022, ok? Por que eles não prestaram atenção ao evento que ocorreu em 2018, no Congresso Mundial de Hackers, onde apenas 2 horas, os hackers conseguiram violar a vulnerabilidade dessas máquinas? Esse vídeo está disponível no Globo, na entrevista de 2018. Por que ninguém respondeu a questionamentos de Coração pelo Bem do Brasil sobre a integridade do sistema eletrônico que foi totalmente negligenciado pelo próprio TCE e que até a missão da OEA chama a atenção? Por que o ministro da Defesa não aplicou o decreto 11.172, de 22 de agosto de 2022, do presidente Bolsonaro, em que instruiu e deu instrumentos legais às Forças Armadas para verificar todo o processo eleitoral, antes, durante e depois do processo? Por que não usaram esse decreto para fazer o trabalho? O que aconteceu com o ministro da Defesa? Como mesário, você pode ativar 5.000 ou até 2.000 máquinas em apenas 4 dias. Quem verificou esse processo? Quais foram os métodos e qual empresa de auditoria que a OAB utilizou para ter certificado a lisura do processo eleitoral? Porque o simples questionamento generou censura emanada de uma lei que foi declarada inconstitucional em 2009 e que no dia 22 de outubro de 2022, sim, entre o primeiro e segundo turno, entrou em vigor, dando ao senhor Alexandre de Moraes poder absoluto de censurar até deputados. O que o senhor Moraes quer esconder? É possível subestimar a ciência em um país inteiro? Ou o mundo inteiro? Eles realmente confiavam que não iríamos perceber? Encontrando tantas dúvidas e irregularidades. Por que o TCE não apresenta provas contrárias? Por que não faz auditoria? Por que querem deixar um país inteiro em dúvida sobre o resultado? Qual é o plano, senhor Moraes? Que medo você tem de não abrir os livros para mostrar como foi o processo? Ou que essa covardia escondia atrás da censura? Por fim, como reflexão, o questionamento das urnas e do processo eleitoral faz parte das democracias maduras, podendo culminar com a anulação do processo, como ocorreu na Áustria em 2016, e na Alemanha em 2021. Ou não? A condenação literal do questionamento das eleições
é um dos pilares fundamentais dos ditames. As recentes condenações, as quais queremos questionar, deixam claro a tendência ao totalitarismo. Esses são semelhantes aos processos eleitorais do Coreia do Norte, Cuba, China e Venezuela. O impedimento do fortalecimento da transparência do processo eleitoral através da imposição da ideia da lisura inquestionável das urnas e das eleições, como ridicularização, mas condenação dos questionamentos, é um claro processo de inversão de conceitos, e cujo questionamento de tal inversão também foi suprimida. Seria em si um aspecto de interesse para análise. Quando seguida de todas as irregularidades, ilegalidades silenciadas e anomalias, completasse um raciocínio lógico que até então pairava somente no âmbito da especulação. Esses objetivos de impedir o reforço da democracia através de transparência passam a ser plenamente compreendidos como parte de um processo mais amplo, tornando tal hipótese como muito provável, se não confirmada. Senadores, na Venezuela é assim. O juiz decide antes de receber a petição, não houve nenhum peticionário, bloqueia contas, encaminha para inquérito todos os autores, técnicos e partidos, e para mostrar, em sessão, multa em milhões no número equivalente ao da sigla. Isso na Venezuela. Agora, se você acha isso válido, isso revela mais de você que do fato. Enquanto isso, o TCE protege-se atrás da suposta impossibilidades estadísticas. Só se esqueceram que modelos ajustados são mais que suficientes para comprovação estadística. Deputados, senadores, presidentes de partidos políticos, da direita, da esquerda, militares, se depois de hoje, onde em poucos minutos, muitos peritos conseguiram demonstrar as irregularidades desta eleição, nada fazem, vão estar abandonando o povo. Mas saiba que o povo nunca sairá do Brasil. E o Paz do Brasil só acontecerá como uma auditoria e um voto no papel. Não anular as eleições com anomalias em todas as suas etapas e confirmar um estado de autoritarismo travestido de democracia, tal qual acontece em Cuba e na Coreia do Norte. Agora, para finalizar, dirijo-me ao povo brasileiro. Acordem, o Brasil está adormecido. Vocês estão inertes diante da oportunidade de salvar o país ou julgá-lo em desgraça. Olhem ao seu redor, olhem os países da América Latina que estão dominados pela esquerda, pelos amigos dos políticos de esquerda do Brasil. Pesquisem os exemplos espalhados pelo mundo. Você pode até ter votado na esquerda ou ser omitido por estar magoado com o presidente Bolsonaro, mas ele luta pela sua liberdade e pelo seu direito de expressão. Não permita que te calem. Não tirem o direito à crítica de suas bocas. Não permitam que pessoas sejam presas ou censuradas por poucos apenas por dizerem o que pensam. Façam algo. Agora, nesse momento, levantem seu sofá, saiam para as ruas, lutem pelo futuro das próximas gerações e entrem na história. O Brasil é lindo e merece um povo que o mereça de verdade. Lembre-se, o único supremo é o povo. Muito obrigado, brasileiros. Obrigado, Brasil. Muitas graças, senadores.